Olá, muito boa noite. Boa noite por quê, hein? Tem que ser boa noite, eu já explico por quê. Você sabe que agora a Ubra TV é multi-RS, né? Agora tudo é multi. Nesta sexta-feira, um programa especial. Por isso, boa noite, sim senhor. Afinal de contas, no final de semana, tem o Dia das Mães, próximo domingo, né? E para celebrar o dia delas, recebemos duas mães que vivem a rivalidade Grenal muito de perto. Muito boa noite, minhas queridas Duda e Milena. Duda representando o Internacional, colorada raiz, e a Milena representando o Grêmio, também tricolor raiz. Tudo bem com vocês? Tudo certo agora. Não vale dizer, não tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Comigo tá, com o Colorado eu tenho minhas dúvidas, É, mas comigo tá tudo eu ia bem. dizer, eu ainda não sou daquelas gremistas que o time vai influenciar, né, na minha vida diária. É mas mesmo, tem certeza? eu Ah, hoje o Grêmio não mais, campeão não brasileiro. mais. O Grêmio campeão brasileiro. No outro dia ela tá lá do mesmo jeito. Não, Ah, não, se for bom eu tô melhor, mas assim, Ah. o time tá ruim, tá nessa maré ruim, não vai influenciar meu dia, mas se tu me ver mais feliz é porque o Grêmio vai estar bem, aí sim. Confessa que Me tá pegou, mais né, alegre por causa Glauco? do Dia das Mães. Porque se for falar de futebol mesmo... Tá braba a situação, para ambos os times, né? Tá difícil. Pois então. Bom, é claro que a gente vai falar de futebol, mas vai falar também da rivalidade em família. E não perca, porque tem surpresa no programa, tá? Sim, temos surpresa envolvendo o Grêmio e Inter, logicamente, a rivalidade em família, tá? Vamos começar pelo começo? Essa é boa, né? É nova. Matheus, tudo pronto? Matheus, que é gremista e a mãe é colorada. O que será que deu errado nisso aí, hein? A mãe veio antes. Será que a mãe tá certa e o filho... Bom, enfim. O que tá errado é o resultado que aconteceu na Colômbia. Atlético Nacional 3, Inter 1. Duda, Sofrido. podemos começar por aí? O que aconteceu? O que vocês viram do jogo ou não viram, de repente? Eu acho que o Inter esqueceu que tinha jogo, né, só apareceu no segundo tempo. Boa, Foi, boa acho essa. que foi esse o nosso problema, assim. Acordou no segundo tempo, assim. Porque tava ali, só se defendia, e aí no primeiro chute a gol do Nacional eles vão lá e acertam. Então faltou muito ali um meio de campo para tirar a bola da nossa área e levar para a área adversária e alguém que finalizasse. Pois então, essa questão, alguém que finalizasse. Tudo bem que o Ener Valencia ainda se machucou, né? Teve que sair do jogo e tal. Aliás, sabe qual é o plano de assistência mais caro que tem no Brasil? Ai, meu Deus. É o do Inter. Olha quantos milhões tem que atender. Ener Valencia, Borré, Rocher. Cara, é muito dinheiro. Bom, mas dito isso, calma. E parece que não volta tão cedo, Não né? volta. Aliás, nem o Borré volta tão cedo. Não, e a lesão dele ainda foi sozinho ali, né? Sim, Que correndo, é pior ainda, sabe? É. Eu É, já eu já não devia estar sou- machucado e forçou mais. A Eu já impressão não- que eu tive. Eu já É. não sou grande defensora do Ener Valencia. Mas aí que eu queria chegar. O Ener já vinha numa fase ruim, né? 9 jogos sem fazer gol. E aí se machuca. Faltou alguém ali para fazer o gol. Aliás, vem faltando isso. Vem faltando alguém para dar essa assistência, dar essa cobertura para que a bola chegue e se mantenha na área a ponto de finalizar para o gol. Temos ali o Alan Patrick que consegue fazer isso, mas sozinho ele também não dá conta de carregar o time. Embora Mas se tivesse um atacante eu com acho que maior ele esteja qualidade, hein? cansado. Tem Acho uns que resolvem sozinho. Não é o caso do Inter. Não, a gente precisa de um time coeso. Mas aí tem o Ricardo Matias, essa é uma boa notícia. Pelo menos voltou, porque ele tinha lesão, estava no time de base do Inter. Tem o Luca, que entrou. Se vão resolver, eu não sei. Mas são promessas, né? Precisa ter treino, precisa ter jogo para encaixar. E precisa, o Borré precisa voltar o quanto antes para... Dos mares, o menor. Exatamente. Para termos elenco para conseguir encaixar e avançar. Sabe que a minha sogra uma vez falou isso aí, que ela me achou baixinha, dos males o menor. Muito obrigado, minha Muito sogra, bom. querida. Agora, leva medo
possibilidade aí, com a possibilidade do Inter ficar fora da Libertadores ou não? A gente já sabia que era uma chave muito difícil, né? Que era o Grupo da Grupo da Morte, não é à toa que tem esse nome. Dá medo, eu tenho confiança de que semana que vem a gente consegue garantir Tô na os 3 frente? pontos. Não, dá pra ver, Dá né? pra ver, dá pra ver. É. Porque se não conseguir os 3 pontos na semana que vem, aí Pois então, não tem o que falar. é mais um jogo decisivo. Na minha opinião, manifestei antes, o Inter tinha que vencer essa partida Sim. na Colômbia. Sim. Agora ficar dependendo, né? Tem que estar obrigado a vencer em casa e de repente vai pegar o Nacional, que agora está vivíssimo, né? Querendo alguma coisa. Você vê aqui na classificação, Bahia em primeiro lugar, o Bahia que perdeu o último jogo para o Nacional de Montevidéu em casa. O Atlético Nacional, com essa vitória sobre o Inter, chegou a 6 pontos, passou o Inter, por isso que eu acho também que o Inter tinha que vencer, confronto direto. O Inter agora em terceiro no grupo, 5. E o Nacional, que antes a gente achava até que, não, esse não aspira a grande coisa. Hoje está vivo, está vivíssimo. E lembrando que 2 Tá chegando perto ali, ó, a pontuação. Deixamos criar. Chegando perto do Inter. É claro que nós temos ainda 2 rodadas e algumas coisas podem, na próxima, por exemplo, já alterar bastante. Mas eu acredito que só vai se resolver mesmo lá no final. E o Inter deixou para o final. Esse Isso que é o é problema. Não construiu a tempo, né? E aí agora a gente não só vai depender de fazermos o nosso próprio resultado, mas também daqui a pouco contar que os outros tenham resultados que nos favoreçam também, né? Tem alguma Que é a culpa? pior coisa, o Tem pior alguma cenário. culpa o Roger ou não? Acho que não. Olha que a Taninha Colorada está nos acompanhando, ela é defensora ferrenha Eu do gosto Roger. muito do Roger, pra mim é difícil dizer que ele é um problema. Mesmo depois do que ele falou? Eu perdi. Não sabe? Eu perdi. Ah, então. a Ai, gente conta, agora separou. fiquei curiosa, porque Agora- eu não sei A também. gente separou um trechinho do Ah. Roger, que isso virou um bafafá nas redes sociais, que o Roger, como ex-gremista, esteve lá neste estádio, justamente decidindo uma Libertadores. Aliás, o Grêmio foi campeão, né? E ele falou sobre isso antes do jogo e causou um certo mal-estar. Vamos dar uma Só conferida? imagino. Vamos ver? Larga aí. Tenho grandes recordações desse lugar, né? É um prazer voltar aqui novamente, porque foi aqui em 1995 contra o mesmo Nacional que com o Grêmio de Porto Alegre eu fui campeão da Libertadores, né? Então é um prazer voltar aqui e poder novamente jogar nesse palco. Tenho Nossa. Gente, assim, eu, no papel também de jornalista, não acho nada demais. Ele esteve lá, realmente. Aliás, ele conquistou vários títulos com o Grêmio. Sim, esse é mérito dele conquistar um título É e ele tem que justamente valorizar isso porque tá no que currículo dele, né? Assim, analisando friamente, né? Não puxando pro lado gremista, mas friamente ele quis dizer profissionalmente, entendeu? Eu tive uma conquista aqui, mas quem conhece a A rixa, aldeia. né? Grêmio e Inter chegar e falar que conquistou com o Grêmio, no caso, Aham. os colorados, com certeza ia gerar, Mas no mínimo, né, demais. algo ruim por parte dos colorados. Mas falando do Roger, eu admiro muito ele, inclusive até como um gremista, fiquei até com um pouco de ciúmes, né, da gestão dele no Colorado. Infelizmente perderam agora, mas ele chegando super bem, né, agora sim. que deu essa caída aí, né. Não, e nesses tem o últimos jogos. seguinte, né? O Roger profissional, o Roger Pessoa é um cara sensacional e tal, mas eu tenho certeza que, por exemplo, um carro azul ele não teria hoje. Tamanha a nossa rivalidade, que chega a ser até, às vezes, doentia, né? Sim, Vocês têm algum tipo de superstição? Usa azul? Usa vermelho? uso azul. É? Uso. Gosta? Gosto. É. E Não o chego. vermelho? Eu uso vermelho, mas o meu pai, tu até deve conhecer o Anselmo Silva. Mas claro, um velho cupim de guerra. Tu Trabalhei muito com sabe ele. o quanto Uhum. de gremista que ele é. É, Se eu uso vermelho perto dele, nossa, tem eu corneta. não acredito que tu tá usando vermelho. Uma vez eu comprei um carro vermelho, foi a maior decepção da vida dele. É Meu mesmo? Deus. Ô, Anselmo, o recado. A gente se conhece faz tempo, tá?
Ah, vai te deitar, senhor. Para com isso. Tá mais calmo agora. A idade mas deixou tá ele mais aposentado, calmo. né? Tá Na praia, de boa. Cheio de, né? Que a aposentadoria, ela é, né? Imagina Só que quanto, né? Não. Só que não. O Matheus manda, tá? Ele não pede. Ele manda porque ele é Deus. Ele é o senhor de tudo aqui. E ele disse, ó o calendário, ó. Habemos comandante nesse programa. O calendário do Inter, Jesus Cristo falando em Deus. Botafogo agora, fora de casa, pelo Brasileiro. A gente estava falando desse jogo, Libertadores, contra o Nacional lá em Montevidéu. O Inter vai ter que fazer um resultado, viu? Só que o Nacional, como a gente viu, tá vivíssimo. Aí depois Brasileiro de novo, Mirassol, aí Copa do Brasil, Maracanã. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui, de repente, até dá para poupar jogador. Esporte pelo Brasileiro. Eu vou perguntar pro Grêmio se dá pra poupar contra o Mirassol. Ixi, ó a corneta! Nossa, que isso? Ó. Ai, desculpa, eu falei. Eu achei que eu só tinha pensado. pensado. Só imaginei que ia vir alguma coisa. Eu falei em voz alta, eu achei que eu tinha só pensado. Jesus Cristo. Posso voltar, não? Não, fica à vontade. Eu tô de costas ainda. Não fala mal de mim aí. Vamos lá, Libertadores depois, aí tem mais um jogo, certamente decisivo, porque o Inter recebe o Bahia para encerrar essa fase, tá? E aí no Brasileiro tem Inter e Fluminense, no Beira-Rio, e depois o Inter pega o Galo fora de casa, aí temos a parada do meio de ano. Gente, disseram que a tabela do Inter, que o calendário ia ficar um pouco mais tranquilo. Quando? Estou ansiosa por este Talvez momento. nas férias. Olha, Não fica, né? não. Não fica. E a hora de saber o tamanho do grupo. Essa é a preocupação dos colorados também. Que, afinal de contas, não tem jogador que vai sair suspenso, machucado. E aí? E sem o Ener agora... Ó. Tá difícil. Ó. Mas assim, ó, Deus, prepara o tricolor aí, porque não dá pra rir também, assim, do quintal alheio, né? Que não tá legal aqui desse lado. Então, o meu quintal não tá bom também, risadinha né? amarela, Faz tempo, sabe? inclusive. O que tá acontecendo com o Grêmio, hein, Guilherme? Pois é, infelizmente também essas trocas, né, de técnicos que não... a gente começou o ano com um técnico novo, que infelizmente foi demitido, não conseguiu levantar o time. Saudade do Quinteiros! Olha só, a bondade humana é um dom que nem todo mundo tem. A Milena tem, tá com saudade do Quinteiros. Não tô com saudade, mas infelizmente pouco tempo para trabalhar um time é complicado também. Ele teve aquele tempo, infelizmente não conseguiu levantar o time com os jogadores que a gente tinha. Agora começamos com um novo, né? O Mano Menezes também prometendo que vai levantar, assim como, né, o antigo técnico, e não tá dando resultado. Mas é nenhum. jogador? Será? Também acho que falta entrosamento, infelizmente. Estamos ruins de jogador. Agora, no último jogo, né? O Bright fala do White. último jogo. Não quero nem entrar, mas assim, Ixi. eu vou amanhã assistir esse jogo, porque eu vou levar meu filho, Dia das Mães, né? Mas Vai. vou corajosa, Vai no estádio? vou no estádio, vou na arena. O meu irmão tá vindo com a minha sobrinha, que vai conhecer a arena, né? Ainda não participou, então vai ser um evento familiar. Mas já vamos aproveitar e analisar de perto, né? Como é que vai ser o jogo. Não estou acompanhando mais tanto que nem eu acompanhava. Eu não estou tão emocionada com o meu time, né? Acho que vários torcedores também, porque o estádio não tem lotado nos últimos jogos. É verdade. Inclusive, amanhã também não se espera um grande número, Mas né, é hora de torcedores. Quem for tem que empurrar, né? Se for vaiar, criticar, deixa pra depois. Não, se é pra ir, vamos, né? Se é pra ir, vamos lá gritar pro Grêmio levantar. Porque, assim, ó, pra não... Logicamente, nós estamos entrevistando duas torcedoras, duas mamães. Quais são os nomes dos pimpolhos? O meu é o Kazuki. Kazuki, que é colorado. Não. Claro que não. Tu acha que neto do seu Anselmo teria permissão? Eu teria ousadia de ser Nunca. colorado, Que idade jamais. Fez 13 anos agora. Bom, já tá. Não, inclusive... Se ele quiser mudar de time agora, ele já pode. Inclusive, o Kazuki, ele tá
perto, né? Está pleiteando entrar na base do Grêmio. Ele é muito bom. Ele treina bastante, O guri é bom. bastante. É mesmo? Ele bem disciplinado, um jogador assim de treinar há 4 anos já na escolinha do Grêmio, já está sendo analisado pela seleção do Olha Grêmio só, Sub-13. coisa linda, nosso álbum. Aham, tá aí, né? ó. Ai, que Mamãe lindo. e o Casulo, né? Aí ele lá na escolinha, né, nos jogos dele, eu sempre acompanhando. Ah, mãe é um amor. Mãe, amor de mãe é tudo. Se ele quiser mudar de time, não tem problema. Mas profissionalmente, só não de coração. Tá bom, tá Se bom. realmente Desculpa. ele entrar, né? Ah. Estou torcendo que ele entre na base do Grêmio. Não, o cara é Vai entrar, engajado. vai olha aí. Depois for chamado para um outro time, ele não quer. Aham. Não, eu vou ser jogador do Grêmio para sempre. O filho, profissionalmente, infelizmente, não é assim. Diz pra ele que pra Trabalha, sempre... trabalha. Já tô preparando ele caso realmente engrene essa profissão, né? Que Precisa profissionalmente... de empresário, alguma coisa assim? Olha, Não, só pensei alto, Ó, só pensei alto. Mas o cara, estamos dizem- precisando, inclusive. dizem que joga muito, tá? Vamos Não, esperar pra ele ver. até, claro, falando assim como mãe, ele não nasceu com dom. Tem criança que tu vê pequenininha, mas ele treina muito e é muito disciplinado. Então, ele já está se destacando entre os coleguinhas ali, Uhum. porque realmente ele treina muito. Ele treina num CT para a questão de fortalecer até os músculos, Sim, a tem perna. estrutura física. E né? até a questão da velocidade, que todos os professores analisavam. Não, ele precisa de mais velocidade, precisa de mais explosão. Isso, é. Aí a gente está 1 ano treinando isso. Ele cuida muito da alimentação. A gente levou ele num nutricionista, que é do Grêmio, inclusive. Conseguimos, Sim. assim, sabe? E ele cuida muito, ele emagreceu muito, tá com 10,7% de gordura no eu corpo. também tô chegando nesse nível. Tu tá cuidando da tua alimentação Exato, e tô com um Como- percentual de gordura assim, ó. como corredor, O né? percentual de loucura tá desse tamanho. Mas assim, a gente tá, como ele quer, estamos dando todo esse suporte para ele, né? Para legal. ele realmente entrar. Sem pressionar, né? Porque é importante. Sem pressão. Porque... Da minha parte, menos ainda, sabe? Exato. E que se divirta. E o pimpolho da Duda? É o Fernando, Fernando tem que idade? o F9. Vai fazer 11 Que é anos. isso? O F9. F9? Olha a responsabilidade, Fernando. Mas não ele basta não é ser jogador. Fernando. Tem que ser F9. Mas Temos faz escolinha, ilustra? eu já vi foto. Bota aí fotos da Duda Esse e o era Fernando. ele, neném. Ah, Ele vai fazer querido. 11 anos agora, semana que vem. Que legal. Mas ele gosta de assistir, ele não é muito de jogar, mas ele... Médio. Ele é de humor, assim. Tem dias que eu tô assistindo em casa e ele tá fazendo as coisas dele, daí eu dou uns gritos e ele vem ver o que aconteceu. Tem isso. A Duda ainda, ela é aquela... acompanha mesmo. Torce, fica braba. Eu ia dizer Fico brava. brabona ali Fica brava. contigo. Eu não sou daquelas que, tipo, briga com a TV, assim, mas às vezes eu dou uns gritos, tipo, passa pra cá, passa pra lá. Ou Mas eu quando é acho gol, legal grito isso que é gol. aí. E outra, a idade dele, 11 anos, ainda ele tá naquela coisa lúdica. Talvez depois vá florescer mais pra essa questão do time, né? Ele gosta Mas ele de pode ser estádio gremista também, né? Não, isso não. Não pode. Isso não Não pode. pode. Você não. Que bobagem. Mas que pergunta besta é essa? E ele também? nem é profissional pra poder trocar de time, então ele não então. tem Não essa tem alternativa. opção. Então, teve aquela história de que, já sai da maternidade tendo que ser alguma coisa ou não? Sim, claro. Tu sabe, né, que a gente ganha, se não é a gente que compra, a gente ganha roupinha já. A criança está na barriga, a gente já ganha a roupinha do time. Sim, eu sei. Tu sabe? Sim, até porque quando tem um vô na história, tanto que o meu, quando saiu, já tava com a roupa de um time De um lá. time, né? Deixa Exato, assim. Tava tá. com a roupa, né? E é coisa de vô. Foi assim também com o Fernando? Foi. E as duas famílias torciam pro Inter, o que facilitou muito a nossa vida, né? E tem, no Aí caso ali... ajuda No bastante. caso também. mas No daí é caso, né? barbada. Aí juntou, Aí- no meu caso, Grêmio com Grêmio. Não Não tinha outra opção, não né? tinha, não tinha. Aí, se fosse cada um de um time, aí ia ser uma briga ferrenha ali. Assim, no caso do Cazu, ele chega a ficar brabo ou não? Com o resultado ruim? Muito. Não Hoje- dele jogando, mas do Grêmio. Não, do Grêmio, ele fica muito bravo, É? muito. Hoje ele tá... Eu fico... Filho, pra que tão bravo assim, sabe? Ele... Não sei se é por ele estar
também treinando, jogando no meio, né, no ali do contexto. CT do Grêmio, ele fica muito brabo, como se fosse o time dele mesmo ali, o time, ele fica brabo Como no se ele jogo fosse que ele joga responsável. e no time oficial do Grêmio. Uhum. Muito brabo. O Fernando ainda não, mas vai chegar nesse ponto. Não se Eu preocupa, acho. tá? Ah, Tem ufa. em 2 questão de anos já vai estar tempo. diferente. Mas tu eu vai acho ver. que tem essa diferença Porque também. sabe que tem a questão também da convivência com os amigos, né? É. E quer queira, quer não queira, sempre tem o bullying. A gangorra é o que a gente chama do bullying esportivo, né? Uhum. O sujeito do Grêmio tirando sarro do Colorado ou vice-versa, dependendo da Exatamente. fase de cada um. Isso a E gente aí eles vive têm para que- sempre, né, no caso. Só que na escola é muito cruel, porque eles precisam ser incluídos verdade. naquele contexto e eles não gostam. Pô, imagina, eu sou do time perdedor e estou sempre tirando sarro. Uhum. Por isso que ficar muito tempo sem ganhar título é um problema, né? Eu sei como é O que é, eu Grêmio fui uma viveu, o criança Inter nos também. anos 90. Exato. É A Duda complicado. pegou as duas fases. Do Inter que não ganhava e depois pegou a fase do Inter A ganhando. fase E agora das vacas gordas, aí voltou. a vaca deita e depois levanta de outro exatamente. jeito, né? Mas eu, com a idade dos nossos, eu vivi no Olímpico o Jardel e o Paulo Nunes. Então, me incentivou mais ainda eu querer ser gremista, porque eu peguei uma fase maravilhosa do Grêmio, Sim. né? Eu ia Poxa. em todos os jogos e saía feliz da vida ainda, né? Ia feliz e voltava para casa mais feliz ainda. E com isso a gente vai mais ou menos calculando as idades, né? Porque, Sim. assim, ó, peguei tal e peguei 95, vai com mais fechando ou os menos pontinhos, 12, 13, tu já imagina, vai né? juntando os pontinhos Quem entendeu, aqui. entendeu. Entendedores entenderão. Tem coisa que eu posso perguntar, tem outras que Deixa não. o Fica aí. pessoal fazer o cálculo. Não posso. Ô, Matheus, prepara aí o nosso recado do Merchan, porque daí a gente faz um respiro, porque eu quero perguntar mais a questão da rivalidade em si. Se vocês têm exigência para Nora? Não, né? Não. Ainda não, nem cogitei ter uma bom. nora. Não, mas Não vai sei se eu pensando. estou preparada para Vai isso. pensando. Pode ter uma colorada lá, né? Pode ter uma gremista. Pode ter né? uma gremista. Aí, de repente... Imagina se entra uma que mega entenda de futebol ainda. E vai discutir com a sogra. Vai, ainda. imagina. Aí Imagina vai os saber... domingos. Aí vai saber Ai. o que é sogra. Sogra com S maiúsculo. Tá bom? Então, chegou o momento do recado para você. Olha só, não esqueça. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de network, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quero perguntar para vocês um momento inesquecível do Grêmio e do Inter. Do Grêmio, para começar. Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas quando a gente mas o ganhou, evento em si. quando a gente ganhou a Libertadores, né? Então eu acompanhei Mas dessa última, 17? Ou aquela ainda do Paulo Nunes Jardim? ainda daquela época, 95. né? Depois, me ajuda a lembrar do ano, tá? Mais ou menos 2006, 2007, agora eu não lembro qual ano, que a gente O chegou... Mundial do Inter. Que a gente Não. chegou na final, só que a gente perdeu pro Boca Juniors. 2007. Tá. Libertadores, que o Mano era técnico Esse, do pra Grêmio. mim, marcou bastante também, porque daí já era adulta. Uhum. E eu acompanhei todos os jogos que eu pude no Olímpico. Eu fui em todos com as minhas amigas, que eram muito gremistas também, na época do meu outro trabalho. Então, a gente saía do trabalho, que era bem pertinho do Olímpico, literalmente a gente ia a pé, até a pé nós iremos. Então, a gente viveu aquele momento maravilhoso do Grêmio, que chegou numa final muito bem. A gente, em todos os jogos, na geral, Meu Deus. e os jogos que eram fora, a gente se juntava para assistir. Então, para mim, foi muito por mais que a gente não tenha ganho, né? A gente ficou em segundo ali, mas foi muito bom viver esses momentos, assim, da Libertadores. Eu já adulta, indo por mim, com as minhas amigas, que também amavam futebol, né? Então foi um grande evento, uma grande festa, e o Grêmio numa fase maravilhosa, só faltou a taça oficial, né? Aí tinha um Riquelme no caminho também, né? Essas Mas coisas do futebol. faz Acontece. parte. E Duda? Eu diria
o ano de 2006 como um todo, mas em especial a final aqui da Libertadores em Porto Alegre, que eu fui no estádio com meu pai. E eu lembro, parece que cada minuto, assim, a gente... Uma garoa na rua, fila, a gente nas filas. Daí a gente entrou e a gente ficava ali na social, só que do lado da Popular. E aí, no final do jogo, já tava todo mundo assim, ai, encerra, porque a gente podia empatar, né? Sim. Encerra e tal. Daí, tipo, parecia que o estádio inteiro tava com uma aura, assim, diferente. Daí tu vê os sobs correndo, e aí eles começavam a vir pra plateia, e a gente ali... A social virou quase um puxadinho da Popular, assim, tava todo mundo... E eu era adolescente, assim, e meu pai sempre foi meio quietão, mais discreto também, já tava ali faceiro, e daí todo esse... Ai, eu fico animada só de lembrar, assim, era muito legal. Daí eles começam a jogar camiseta, jogar isso. Quando eu vi, jogaram uma meia, e eu, ai, gente, calma. Não. Eu acho que tudo tem limite. Não me joga uma cueca aqui, por favor. A meia do índio. Gente, pelo amor de Deus. Não, também não tanto. O que é, Matheus? Ah, vídeo. Vamos ver, então. Bota o vídeo. Que amor. O vídeo do Fernando. Se eu não me engano... Isso aqui é no estádio? Acho que foi a primeira vez dele no estádio, ou uma das primeiras. Ele tava empolgado com o time, comer. Olha aí. Tava bom, a comida tava ótima. Muitas vezes o meu também foi pra comer. Meu chapéu. Ele botou tudo inteiro na boca. Não. Querido, né? Que amor. Mas hoje, assim, se convidar, o Fernando vai no estádio? Ele vai, mas ele não presta muita atenção, assim. Ele se distrai muito fácil. Sim. Também, do jeito que tá o Inter, né? Não confirma, nem desconfirma, né? Melhor se distrair mesmo. Exatamente. E o Kazuki, ele acaba indo no estádio, mesmo tendo essa rotina também de atleta da base? Ou não? Ele vai muito com o pai dele, os dois vão, na geral, direto aparece na TV. Eu vejo tá uma criança pequenininha perto dos grandes. Oh, meu Deus, aqui, ó, enlouquecido. Vai bastante, mas amanhã ele vai com a mãe dele, né? Dia das Mães. Sim. Claro. Amanhã estaremos lá. Não basta ser mãe, né? Amor de mãe supera qualquer coisa. Se você tivesse um filho gremista, se você tivesse um filho colorado. Supera, né? Não. Supera, né? Mas eu Só um pouquinho. Eu amo esse infeliz. A rivalidade é maior que amor de mãe? Não. Não, mas a corneta vai pegar. Bom. E dentro da família, mesmo sendo filho, tem como cornetear? Tem que cornetear. Mas um exemplo, a minha sogra colorada adora cornetear. E eu queria ter o time. Adora. Ela chega a me ligar para perguntar do meu time. São muito então cruéis. seria tipo assim, eu acho. São muito cruéis. Gente, eu prometi que a gente ia fazer uma surpresa. Opa! Relacionada à rivalidade, a essa questão de mãe e filho. Eu convido vocês para receber os nossos convidados aqui. Enquanto isso, a gente vai afastando as cadeiras, pode ser? Vamos. Entre os convidados. Você que está aí nos acompanhando, sim, tudo isso aqui é no improviso. Olha! Nós temos convidadas especiais. Venham. Passem pra cá. Vamos pra lá. Aqui. Deixa eu apresentar. Quem é a senhora? Luzia, mãe do William. O William, que é nosso colega aqui. Por favor, dá um microfone aqui. Darlan, pode aparecer, não tem problema. Seu nome repita, então. Luzia, sou mãe do William. O William, que é o nosso camarada aqui, responsável pelos cortes. Ele faz de tudo, o William, aqui. Inclusive torcer pelo Grêmio. Que volta e meia, ele tá com a camisa do Grêmio aqui. É uma coisa que veio de mãe ou não? Com certeza. A mãe sempre, desde o início, já colocou no caminho certo. Os dois filhos. E ele é chato quando o Grêmio perde? Porque ele é chato normalmente, agora quando o Grêmio perde... Perguntar isso pra mãe é difícil, né? Que a mãe nunca vai achar um filho chato. Pra mãe, o filho é maravilhoso sempre. Vai ser chato, né? Mas como é que ele se comporta quando o Grêmio tá nessa fase ruim? Como todos nós nos comportamos, né? Não, nós não. Nós é muita gente. Nós gremistas, né? Tá nós bom. gremistas comportamos, né? Uhum. Dias de luta todas e dias de glória. Quantas camisas ele tem do Grêmio? Eu tô com os dois microfones já Eu aqui. não sei quantas camisas ele tem, não lembro. Não lembro. A senhora não lava também, né? Não é claro, né? Então, tá. Então você não sei. Se você não sabe, deveria saber. Porque ela faz mais um programa que eu.
Ela é assídua. Taninha, a famosa Taninha Colorada, que sempre nos manda mensagem aqui. E é mãe do nosso colega Matheus, ou Madeus, porque tá lá sempre mandando em tudo. Tudo bem, Taninha? Tudo Prazer. bem, graças a Deus. Mas para mim também é um baita de um prazer de estar aqui com vocês. Acompanha sempre, muito né? Muito feliz de estar aqui, pela oportunidade também. Tô adorando, Agora me diga uma coisa, como pode a Taninha ser colorada e o filho ser... Posso falar? Gremista! Aê, professor! Aí, Matheus! É bem complicado, né? Mas Já a revelação do Matheus. eu, colorada, né? Mas o meu filho é gremista, a família toda é gremista. E como é que a senhora se é salvou? colorada, Única colorada. Se Única- salvou? Se salvou e única conseguiu colorada, se salvou única no meio. colorada. E realmente foi bem complicado, né? Porque aquela coisa, rivalidade lá em casa, né? Sabe como é que é? Mas tá tudo bem. Eu sou tranquila. Eu tenho uma dúvida, assim, porque ele chega de vez em quando meio emburrado. Geralmente, quando o Grêmio tá numa fase ruim, perde jogo e tal. Em casa, ele chega a ser emburrado também ou não? Tranquilo, É? ele é bem de boa. Então é só com a gente, tá, Matheus? Ele é bem de boa, ele é bem Tá de marcado, boa. tá marcado, tá? Ele é bem de boa, ele é tranquilo, assim, né? Realmente é o trabalho, as coisas dele, ele é tudo ali pontual, aquelas coisas, né, que ele fica, né, aquela coisa. Mas, assim, em matéria de Grêmio, Ele vai em essas estádio? coisas, ele vai, sim. Vai em Aí estádio, vai, né? adivinha, com a irmã, É. com o sobrinho que tá aqui hoje também, né? Ah, Com o sobrinho e leva mais as outras doença. famílias tudo, né? Gremista. Agora quer que eu vá de todo jeito, mas ele quer que a senhora ele colorada quer que eu vá, mas eu disse não. vai ter presente. Olha só, a única vez que eu fui na arena, acontece o quê? Eu fui no jogo das meninas e por azar as coloradas maravilhosas, perderam. Ah, Pô, aí eu fiquei louca. A única vez que eu fui na arena pelas meninas, pra Aham. incentivar as meninas. E o que acontece? Elas perderam. E aí foi o único dia que eu pisei dentro da arena. Mas pra torcer pelas coloradas, lógico. Mas não foi com a E camisa, elas foi? perderam. Não foi com a camisa colorada? Foi? Não, Ah, foi, foi lá, na torcida foi do na Inter. torcida. Na torcida do Inter, fiquei lá, ó. Fiquei lá de boa, mas tava maravilhoso. Ah, foi. Eu acho, Mas pena que perderam, né? eu Realmente. acho que o Matheus tem que mudar de time. Só isso. Pra Não, tá poder ter decidido. harmonia em casa. Claro. Deixa eu perguntar pra dona Luzia aqui. Dia que tem Grenal, é torcida que aumenta, vocês chegam a acompanhar, fica brabo, fica fazendo Eu sou festa? aquela que faz barulho, que liga e acende luz e bate Como assim, acende luz pra quê? Pra fazer barulho, Acendo Ah, luz. luz faz barulho. Aham, pra fazer barulho, Aí grito e bato porta e Se xingo for a de TV. noite, ela quis dizer. Aham. Isso. Faço Ah, sinalização. Aí faz aquela coisa de festa, eu entendi. É Os quase gremistas se vandalismo. E entendem. brigo com a TV. É? Tem dia- Comigo, quando tô apresentando aqui também? Dependendo do que vai Puxa falar. vida, que triste. Dependendo do que vai falar, eu vou brigar. Pô, dona Luzia, a culpa não é minha, é do time. Fazer o quê, né? O time não tá bem, a culpa não tem. Como é que funciona lá na sua casa se tem Grenal? A senhora com essa camisa e o Matheus... Como todo mundo sabe, né? Eu agora, eu e o Matheus e meus filhos, né? Então, eu sou a única colorada. Então, acontece o quê? Eu prefiro olhar o jogo sozinha. É aquilo Mas assim, ó. como que vai ficar? No quarto? Porque Grenal é assim, ó, lá em casa. Porque o Matheus, todo mundo é gremista. E como eu sou daquelas que, né, também fico furiosa, aquela coisa, ai, não, e o Matheus, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, o Matheus é chato, porque o Matheus Eu fica sei. ali naquela ali, entendeu? E fala, e ai, não sei o que, vamos, não sei o que. Eu fico louca. Então agora, nesse último Grenal, o que acontece? Mãe, fica aqui olhando, fica aqui, porque eu tava na casa da minha nora, né? Aham. Fica aqui, mãe, fica aqui olhando. Eu disse assim, não, a mãe vai pra Vai casa. nessa conversa. Por quê? Porque a mãe queria, porque a mãe sabia. Porque lá eu tava perdendo, era só eu colorada. Não, Grenal não dá pra assistir junto. Eu não dá. colorada. Aí eu vou ter que aturar É. o sogro, a minha nora, mais ele, mais a minha filha e mais o meu neto. Não, não tem Não, condição. não tem. Não tem Não, condição. A gente não precisa passar por isso. Quer saber de uma coisa? Deixa eu assistir o meu joguinho tranquilo. É isso aí. E aí, Deixa eu perguntar para as meninas aqui.
Grenal, como é que funciona para vocês? É de boa? Vocês se preparam? Ficam preocupadas? Eu fico muito preocupada, mas eu só assisto com gremistas, né? Eu não vou... É amigo, mas... Não, é que a Taninha ia convidar agora para ver o próximo Grenal. Ah, tá. Não, A Duda, pode Já ser a tava Duda. confirmada no churrasco. A Duda vai. Eu só assisto com Já gremistas. fechou ali. É a mesma energia tem que ir, não dá pra energia contrária. Matheus, eu vou e tu vai embora. Vai ver o jogo em A outro Duda tem lugar. cara de que já acompanhou o Grenal com torcida gremista. Né? Já. E aí? Não Diz que ficou quieta. não como minoria, né? Mas amigos. Ah, sim. Juntou um grupo, tinha gremista no meio, mas todo mundo se comportou. Aham. O importante Ninguém é se que se matou. comporta, Não. né? Ah, Não dê sempre, briga e dá. Às vezes tudo dá de boa. uns rugidos, assim, mas Até depois que fica bem. ponto vai o carinho da mãe? Carinho da mãe perdoa o filho gremista e a mãe sendo colorada? Com certeza. Eu digo assim, eu sou colorada. Vocês são gremistas, problema de vocês. Eu sou colorada. Tipo assim, eu sou a colorada. E aí, eu torço pro colorado independente de qualquer coisa, entendeu? Então eles são. Aí fica aquela coisa, não. Também é tranquilo, né? Sem problema. Sem problema, sem problema. No seu caso, aí já é mais tranquilo também, porque não precisa perdoar. Perdoa ele pelos outros problemas, tá? Não por ser gremista. Não, mas a gremista tranquilo. Se É. fosse colorado, é filho, mas ia ser corneteado. E a nora colorada pode ter? Não. Não. Ah, Ai, vem a Não. rivalidade. Não. é que ele ia contar uma coisa pra senhora Não hoje. contou ainda. Não contou? Não tem que rever os conceitos, será? Bom, o amor de mãe não é suficiente Vocês pra viram isso? viram o William tá ferrado, ó. Quando Ah. ele for conhecer alguém, a primeira Primeira coisa que ele vai coisa, perguntar: tem que que gremista ou perguntar. colorada? Mas sabe Antes de qualquer coisa. Antes da idade. Tem família que funciona assim. É. O pai, Já o pergunta avô, antes, mas né? vem cá, qual é o time? É bem assim, não é o que você faz da vida, não, é qual é o time Qual é o que torce. Primeiro, daí depois, é verdade. tá, passou do time, daí sim vai Aí pode começar a conhecendo, conversar. é. Que loucura, Não, mas né? é tranquilo, gente. A gente olha torcer pelo Inter e eles torcendo pelo Grêmio, mas a gente leva de boa, né? E na verdade, o meu esposo, né? Como você sabe, eu sou viúva, né? Vai fazer 7 anos, mas assim, o meu marido também era gremista. E o que ele dizia pro Matheus? Deixa tua mãe lá, deixa tua mãe assistir. Quieta, não mexe. Deixa quieta tua mãe lá assistindo. Umas curiosidades aqui. Assistindo É. 2 televisão. Eu sim, ficava sim. na Ah, isso, cozinha. queria saber se é pro Porque eu quarto, tenho uma é. televisão na cozinha, né? Que é o meu ponto seguro. Lá todo mundo. Sala existe só pra bonito. A cozinha é A trancada. cozinha, vai todo mundo pelo fundo e é na cozinha. Então, o que acontece? Vamos lá pra sala. Deixa tua mãe olhar. E ele brigava. Deixa ela quietinha olhar o jogo dela, entendeu? Mesma pergunta que eu fiz para as meninas. Quando nasce, geralmente tem alguém que leva ali a roupinha do time tal, roupinha do... Aconteceu isso com o Matheus. Eu imagino o Matheus pequenininho, né? Que hoje Mas mas pequenininho. Um dia ele já foi pequeno. Teve essa questão da roupinha? não. Gente, o Matheus, desde pequeno, influência do pai, É. influência do dindo dele. Quando o Matheus era nenenzinho, no hospital, o Fernando, que era o dindo dele, levou a roupa toda. Sabe o que é a roupinha toda, camisinha, ó, meinha, tudo. E uniforme completo. E daí, esse aí, o meu, eu não aceito o meu afilhado ser outro de outro time. Ele vai ser gremista. E o Matheus com aquilo, e daí depois o pai, né, aquela coisa toda. E a verdade, do pai do Matheus, o que acontece? Tudo em volta, porque o pai dele levava... Onde era aqui o Olímpico, né? Sim. Então, ele tem essa coisa do pai dele levar ele pro Olímpico. Então, ele... Mas- aquela coisa de... Sabe que ele falou que ele ficou sem mamar, né? Não foi amamentado. Eu acho que era raiva. Era raiva. Era raiva. E como é que funcionou com o William? Ele teve desde lá o berçário já um... O William, ele foi influenciado pela irmã. Pela irmã que é mais velha que ele, 9 anos mais velha, foi influenciada. E todo mundo lá começou pela minha filha. Que o meu ex-marido, pai do William, nunca se ligou em futebol. Aham. Aí a minha filha, sim, ela era fanática, doente, e ele começou, e eu entrei
Foi o contrário, ao invés da mãe influenciar os filhos, o filho influenciou a mãe. Ela não é chata que nem ele, né? Não precisa. Vamos passar essa. Mas sabe o quanto é clássico, né? Isso do pai levar o filho no estádio. Tem foto do meu pai, pequenininho, era o Calypso ainda. O Calypso era do Inter, né? Do Inter. O antes do Grêmio. O Olímpico? Sempre foi no... Não, aí antes teve lá a Baixada, mas isso era há muito tempo. Então eu vou o dizer... O Anselmo não era nem projeto. Tá, não, então no Olímpico, foto do meu vô com meu pai, por isso que também ele guarda essa lembrança, né, do Grêmio, ele em todos os jogos com o meu vô. Sim, e depois passou isso para os filhos. Eu e meu irmão, a gente nasceu dentro do Olímpico. Não tinha outra opção. A gente sócio pequeno, desde pequenininho. Isso, né? E ver o jogo na TV e ir no estádio são experiências completamente diferentes. Mas vocês... Uma vez que tu pisa no estádio, estádio... Vocês vão no estádio? Vocês... Sim. Nunca fui. Tô esperando. Ô, William! Não. Tá aí o presente de Dia das Mães. A dona Luzia quer ir no estádio do Grêmio, quer ir na arena. Pode ser? Pode ser, com certeza. Tá aí, ó, o presente dado. A senhora já foi no estádio? Sim, eu vou frequentemente. Inclusive, Glauco, eu aqui tô hoje, as minhas amigas, eu queria até dar um oi para elas, porque elas estavam naquela, porque eu não avisei nada, né? Como vai ser agora, depois que eu vou falar. Pra Lone e a minha cunhada, a Vera, que é nós, as companheiras de Beira Rio. E mais a minha amiga Zenaide, que adora, mas só que a minha amiga, junto comigo, quase não vai. Não tem nenhuma gremista aí nesse grupo? Não, só nós vamos. Tu quer? Eu vou pro Beira Rio, né? Mas Mais uma pergunta imbecil, vamos digitar isso aí. se eu te contar agora, Grêmio Inter e Juventude agora, a gente foi, adivinha onde nós ficamos? Eu, a Vera e a Lone, na Popular. O tempo tem que ficar todo lá. ali, ó, na Popular. E foi a primeira vez que eu fui na Popular, né? Então foi maravilhoso. Gente, ela sabe, né? Já foi. Mas a gente tá lá, ali é maravilhoso. Só que, assim, aquela coisa da torcida, aquele apoio, daqui a pouco tá uma lá. A gente nem conhece quem é, já estão abraçando. Estamos daquele jeito. Entendeu? Ó, Já tem parceria pro Beira Rio também. Já estamos ali. Matheus, abre o olho, Matheus. Não, mas é assim de boa. Aquele abraço sadio, aquela coisa bacana. Meu Deus, é gol. É a coisa mais... Olha, eu assim, ó, eu me emociono até. Eu sou muito, eu adoro estar dentro do Beira Rio. Adoro mesmo. E em casa, claro, é mais tranquilo. Daí a gente também presta... Porque lá a gente não presta tanta atenção no jogo. Quem é que fez o gol? Quem é que fez o gol? Se não dá lá no painel, já não sabe. Porque a gente está na euforia. E é maravilhoso, né? É uma adrenalina. Contagia. Fora. E eu sou muito... Eu adoro. Isso aí me faz bem, sabe? E eu vou contar uma coisa pra ti, Glauco. Ai. Deus, se prepara. Olha só, não, sabe o que o meu esposo fazia? Quando, porque ele, eu já te falei, gremista, né? Sim. Sabe o que ele fazia comigo? Ele me levava pro Beira Rio. Só que adivinha onde ele ficava? Lá embaixo. Como assim? Ele não entrava. Ele ficava lá ele embaixo. entrava no estádio? Não, ele não entrava no estádio. Ele me esperava na rua. E o que ele gremista, né? Olha só. O marido gremista ficava lá do outro lado. O que ele fazia? Ele ficava lá embaixo e disse assim, vai, Tânia, vai. Quando eu saí, aonde nós marcávamos para se encontrar? Na bandeira do Inter. Na bandeira do Inter, acredita? E era muito legal. Ele não entrava, porque eu não vou entrar. Porque não vou entrar nesse chiqueiro aí. Eu vou, entendeu? Então tá. Ficava ali de boa, depois... Maravilhosa. Passou. Como surgem as histórias? Sim, e garanto que como passou, essa, tem outras, passou. inclusive de superstição, É né? verdade. Eu tenho superstição pra ver. Não, pra te ver que ele era de boa, ele me levava ali, daí já tava com refrigerantezinho pra mim ali, uma aguinha, tudo bem. A senhora nunca achou que tinha casado errado e que tinha o filho errado também? Não, né? Jamais. Deixa ele. É. E até o Matheus, no começo, quando era mais novo, ele era bem assim, até demais, que era daqueles que, meu Deus do céu, aquela coisa, não, porque eu não acredito, aquela coisa. Ele corneteia? Antes, quando ele era mais novo, daí o meu... Agora não. Não, aí o meu marido já dizia assim pra ele, né, na época do pai dele, dizia assim, Matheus, calma, pelo amor de Deus, dá um jeito nesse guri.
Porque ele tem que ser diferente, entendeu? Não pode ser assim. Mas deu bem agora, ele tá... Agora ele é outro, agora tá light. Também 28 anos agora, né? 28? 28. Tá judiado. Mas, ó, eu vou contar uma coisa que o meu filho vai ficar bravo, porque eu contei, tá? Mas Não, mas depois Tá, ele- tudo bem. É. Mas eu morava ali no Menino Deus, e como ele pegou a fase já arena, não podia ir até a pé, nós iremos, né? E daí eu queria que ele vivesse da gente caminhando de casa, pegar o pessoal caminhando para ir pro estádio. Daí um dia eu ganhei uns camarotes de um jogo do Inter. Falei, filho, é só para... Ele era menorzinho, ainda não tinha... Hoje ele não iria por nada, tá? Só pra gente viver o estádio mesmo, sabe? Aí A experiência gente, de ir a pé. experiência. Fizemos as mochilinhas. Vamos de branco, né? Sim. Neutros, né? Com certeza, né? Fica assim, ai mãe, mas eu tô com medo de se descobrir isso, eu sou gremista. Não, é só pra gente viver. Daí fomos bem caminhando lá de casa, vivemos aquela de entrar no estádio. Daí a gente chegou na entrada lá do camarote, aí o guardinha olhou pra ele e disse assim, viu que a gente tava de branco, né? Tu tem uma cara de gremista. Aí o meu filho aqui, ó. Mãe, começou a ficar vermelho. Ele, tá, mas eu não conto pra ninguém, entra, bora. Nos divertimos horrores, independentes, Ai, e era coisa pra boa. viver, né? Pra viver aquela questão do estádio mesmo, que é muito legal, né? Realmente, daí isso aí é uma coisa que a gente fica, né, meio... Porque teria que ser, o futebol tem que ser isso, entendeu? Tem que ser. Eu gostaria, se fosse, infelizmente, eu não posso ir com a família, né? Que daí não dá, eu vou ter que ir com as minhas As amigas. as amigas, né? Amigas. Mas assim, ó, mas é uma coisa que deveria ser isso aí, sabe? Pra gente poder curtir, pra poder ver que é uma coisa bacana. E coisa triste, como a gente fica triste, é quando acontece isso, tipo, brigas. Não deveria existir, gente, não precisava. Eu fico assim triste mesmo com isso aí, porque deveria de ser uma coisa legal pra gente, como eu te disse, um abraço, uma coisa, um momento de descontração que a gente tá lá torcendo. Isso que tinha que ser o futebol. Concordo. E realmente a gente fica Concordo. triste com isso, né? Quando dá E alguma dito coisa, né? isso, eu quero muito agradecer a presença de vocês, porque eu acho que esse é o objetivo, é mostrar que, além de ser o Dia das Mães, é mostrar que as cores mesmo adversárias, elas podem conviver. Exatamente. Mesmo com os filhos, às vezes, tocando uma flauta, faz parte do jogo. Faz né? parte, faz parte. Daí dá aquele espetáculo de vez em Ah, e quando, depois né? passa. Passa, assim, porque não sei o que. O que tu quer tá falando? Negócio Que é? das valsas de 15 anos. Ó, lá. Matheus, mas diz pra ela ficar quieta que já tá terminando. Não, eu não vou falar. Eu não vou falar. Fala mais, por favor. Deixa o microfone, ela tá sem microfone falando. Deixa eu ficar no meio aqui. Vamos fazer o seguinte, a Taninha passa pra cá, eu venho pra cá, pra gente encerrar, pode ser? Feliz Dia das Mães a todos vocês, muito que seja um obrigada. baita Dia das Mães, assim, com Obrigada. clima de rivalidade, mas de muito amor, tá bom? Muito obrigada. Tchau, pessoal. Feliz Dia das Tchau, Mães. Tchau. Dia das Mães. Feliz